Bom, a pedido da administração do condomínio, eu montei uma aula sobre o histórico da regularização para apoiar o processo, porque a gente sabe que muita gente, por vários motivos, não teve oportunidade de acompanhar o histórico, né, de como é que esse processo aconteceu. E muitos moradores são novos, né, estão chegando agora, muita gente... seria importante, né, que as pessoas conhecessem como que as coisas foram sendo desenvolvidas ao longo dos anos. Então, eu vou apresentar o resumo desse processo para vocês. A gente tentou trazer dados o mais precisos possíveis, né, para que, né, a gente tivesse esse entendimento. Então, o Condomínio Verde, ele começou com a Cooperativa Habitacional de Jornalistas, a COAGE. Ela foi criada em março de 98, né, de 1998. E em 1990, essa cooperativa de jornalistas comprou uma gleba, né, na Fazenda Taboquinha. Era um pedaço da Fazenda Taboquinha que foi sendo desmembrado. O dono da fazenda era uma fazenda enorme e o dono foi desmembrando e vendendo trechos dessa fazenda. E foi aí que em 1990 a COAGE comprou essa gleba para a criação do chamado Projeto Condomínio Verde. Então, para vocês terem uma ideia, que está o mapa dessa região inteira, aqui no início a gente vê o desenho pintadinho aqui de vermelho da Estrada do Sol. Desde quando a gente entra lá naquela pista da ESAF, lá em cima, né, na Comercial de Jardim Botânico, seguindo, passando por todos aqueles condomínios, faz aquela curva enorme ali, até chegar na entrada do Condomínio Verde. Então a gente vai passando por vários condomínios ali, e a situação dessa região que está aqui pintadinha de azul é diferente da situação fundiária dessa outra região aqui mais próxima da pista. Essa região mais próxima da pista, essa área, ela é toda a área pública, né, pertencente à Nova CAP, e as ocupações que aconteceram nessa região são ocupações então em área pública. Essas ocupações que foram acontecendo aqui pertencem a uma área que sempre foi privada. Então, como eu disse anteriormente, apesar da situação fundiária da área onde o nosso condomínio está localizado ser melhor do que muitas outras que estão ocupando áreas públicas, porque ela está ocupando uma área privada, ela está numa situação irregular pelo fato daqui não ter sido prevista ocupação urbana, né? Então, nós somos um condomínio irregular. Pelo fato de sermos irregulares, tudo que a gente vai fazer aqui, tudo que a gente pretende no sentido de construções, ocupações, está sujeito a fiscalizações, está sujeito à entrada do poder público para exercer o poder que eles têm de vetar qualquer tipo de intervenção. Então, o processo de ocupação da área, ele é também recheado de um histórico de multas. Eu tentei trazer aqui para vocês dados, né, como eu disse, o mais precisos possível, mas no curto espaço de tempo que a gente teve, eu só consegui localizar especificamente 3 multas, mas eu sei que ao longo desse tempo, né, que a gente está ocupando essa área, a gente tem um volume de multas maior do que esse, mas essas aqui são bastante significativas porque elas mostram muito a respeito do que a gente está sendo multado, né? E qual é o montante relativo dessas multas. Então a gente tem o registro de uma multa em 2002, eu consegui localizar essa multa, que é uma multa recebida pelo órgão ambiental da época, que não se chamava exatamente IBRAM, mas era similar ao que o IBRAM é hoje. Foi uma multa de ordem criminal administrativa,
no valor de R$95 mil. A gente tem o registro de uma multa em 2004, foi uma multa ambiental, por conta da abertura da Rua Bromélias. Também uma multa que a gente conseguiu localizar os dados exatos, né, em 2006, que também é uma multa ambiental relacionada à construção de um muro de 150 metros. Pequenas coisas foram motivo de multas que a gente recebeu por denúncias, fiscalizações extemporâneas que acontecem, e isso diz muita coisa. Por quê? Porque tanto a gente percebe que o fato da gente estar ocupando uma região como essa, que não é regularizada, as intervenções acabam sendo muito visadas, e a gente percebe que a gente não pode sair fazendo qualquer coisa, e também que o fato da gente não ser regularizado faz com que muitas vezes a gente corra o risco de tomar determinadas atitudes, como processos de calçamento, de pavimentação, etc., que são inadequados e que vão provocar prejuízos ambientais futuros, e que no final das contas podem prejudicar o condomínio também por essa questão, não só pela questão financeira, né? Eu lembro muito bem de uma multa que nós recebemos, que também provocou a prisão de um dos nossos diretores, que era o da Rochela, à época, e que essa multa e a prisão foi ocasionada pelo fato deles terem decidido passar uma manilha no córrego que atravessava a Rua da Ponte para calçar a Rua da Ponte. Então, assim, a gente vai ser foco de fiscalização, a gente vai correr o risco de sofrer prejuízos financeiros, e o fato da gente executar ações de ocupação sem seguir regras também vão poder provocar prejuízos ambientais para a gente. Então, por conta desse histórico de multas ocasionadas pelo fato, né, por conta de obras e execução de infraestrutura, etc., fez com que administrações mais responsáveis passassem a pensar duas vezes antes de executar qualquer tipo de coisa. E por conta disso, isso fez com que a gente chegasse no ponto em que a gente tenha situações como essa, né? A gente não tem calçamento em uma série de ruas, a gente parou de poder executar infraestrutura, parou de poder, né, pavimentar as nossas ruas. Ruas que eram pavimentadas chegaram nesse ponto. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente for fazer qualquer tipo de intervenção aqui, nós estamos correndo risco de multas e até prisões, como vocês viram. Então, por quê? E tudo isso porque nós não somos regularizados. Então, isso fez com que os cooperados, ao longo dos anos, passassem a discutir esse processo. Como é que a gente ia fazer isso? Então, a gente, numa assembleia, né, em setembro de 2014, nós juntos decidimos, já havia havido um processo de contratação de um projeto de regularização anteriormente, né, antes de 2014, em administrações anteriores, e que foi feito de uma forma muito amadora, né? Eu não quero fazer críticas às administrações anteriores, mas o processo foi feito de uma forma atrapalhada, sem muito conhecimento do que seria realmente razoável de ser contratado e do que realmente era necessário ser contratado para tornar possível o processo de regularização. Então a gente contratou um projeto, né, antes disso. Esse projeto ele foi desenvolvido sem muito debate e sem a presença de técnicos especializados para avaliar os produtos que estavam sendo entregues por essa empresa que foi contratada. E essa empresa desenvolveu um projeto que, a meu ver, poderia ser um projeto passível de regularização,
mas era um projeto que não estava atendendo às demandas do condomínio em relação à forma como nós gostaríamos que esse condomínio fosse ocupado, em relação à consideração do que já estava ocupado, não levou em consideração as ocupações existentes. Então muita gente que já tinha ocupado esse espaço estava saindo prejudicado, e esse projeto ele foi submetido ao GDF. E aconteceram uma série de questões e questionamentos por parte dos cooperados em relação a esse projeto, porque estavam acontecendo prejuízos a muitos moradores pelo desenho e a proposta que foi feita. Então, nessa Assembleia em setembro de 2014, nós decidimos uma série de coisas importantes e que foi resultado de um aprendizado em relação a essa experiência. Então, a gente decidiu que todas as contratações, a partir daquele momento, feitas pela cooperativa do Condomínio Verde, devem ser orientadas e padronizadas por documento técnico, em formato de termo de referência, ou seja, para a gente fazer qualquer tipo de contratação grande, significativa, de qualquer tipo de serviço, isso teria que passar a ser atendido por um processo de licitação. Então, teria que ser elaborado termo de referência que garantisse a isonomia da competição e os termos dessa contratação, a gente pudesse discutir e definir exatamente o que nós estávamos contratando. Também que deveria ser realizada a contratação nessa Assembleia, né, a gente decidiu que a gente deveria então contratar uma empresa especializada para realizar a adequação do projeto urbanístico que tinha sido desenvolvido anteriormente, submetido ao processo de regularização do Condomínio Verde junto aos órgãos do GDF. Então aqui a gente decidiu que nós então iríamos contratar uma empresa para adequar o projeto que tinha sido contratado anteriormente. E aí nesse caso é importante explicar um pouquinho o que significa esse tipo de projeto, né? O projeto de regularização é um projeto que envolve 3 níveis: a regularização fundiária, a regularização urbanística e a regularização ambiental. Você só regulariza uma região, uma ocupação urbana, se você tiver atendido esses 3 níveis. Então, para você atender esses 3 níveis, você tem que atender uma série de normativos. Para a regularização fundiária, você tem que atender a Lei 10.267, né, de 2001. Para isso, no caso do nosso projeto, a gente precisaria fazer o georreferenciamento da gleba para retificar a nossa matrícula em cartório, que a gente tinha um problema em relação à nossa matrícula, né, no cartório de registro de imóveis. E então isso era uma das questões que a gente sabia que a gente precisaria atender para que a gente alcançasse a nossa regularização fundiária. A regularização urbanística, ela tem que atender algumas leis, né? A lei do PDOT, que é o Plano Diretor de Ordenação Territorial. Cada município tem o seu PDOT. A gente tem o PDOT aqui de Brasília, do Plano Piloto e da região, que tem que ser atendido, tem uma série de normativos. E as leis de ocupação urbanística, né, relacionadas à ocupação urbanística, que são a Lei 7666 de 79, que foi alterada pela Lei 9785 de 99. E em relação à regularização ambiental, tem aquele tanto de lei, mas as principais são o atendimento ao novo Código Florestal, né, que é a Lei 12.651 de 2012, que alterou o Código Florestal anterior. A legislação pertinente ao parcelamento do solo, o Decreto 30.315 de 2009, a Lei 5.344 de 2014, que diz respeito à APA de São Bartolomeu, onde a gente está inserido. Então, por conta das questões que a gente mencionou, o termo de referência para a gente fazer a licitação para a contratação dessa empresa que faria a adequação do projeto, teve como objetivo central a contratação de consultoria, pessoa jurídica, para o desenvolvimento das atividades e ações necessárias
a correta adaptação e atualização do atual projeto urbanístico da cooperativa do projeto Condomínio Verde, bem como dos projetos complementares necessários à regularização fundiária, urbanística e ambiental, à luz da legislação ambiental e urbanística vigente, visando evitar o menor número de reduções e desconstituições de lotes, que era uma das questões que tinham sido chamadas a atenção com o projeto anterior. Entre os objetivos específicos, então, a gente detalhou o que essa empresa precisaria alcançar para atender esse objetivo geral, que seria fazer o levantamento plano e altimétrico em 6 pontos pré-determinados pelo supervisor do contrato, visando apenas confirmar dados registrados nas plantas topográficas existentes, porque a gente tinha dúvidas ainda em relação aos levantamentos topográficos anteriores, principalmente quanto ao percentual de declividade. Utilizar o sistema de georreferenciamento aprovado pelos órgãos técnicos do Governo do Distrito Federal e a escala gráfica já adotada nas citadas plantas topográficas. Propor solução para os lotes localizados em trechos com declividade superior a 30%. Então a gente queria que essa empresa também ficasse responsável por propor soluções a partir do momento que ela identificasse questões que eram mais graves em relação à forma de ocupação de lotes existentes. Estudo dos corpos d'água, talvegues e grotas à luz da legislação vigente, visando confirmar as áreas de APP e seus afastamentos necessários. Realizar a demarcação das áreas não edificáveis de cada lote contendo APP. Dimensionar as áreas verdes existentes e de ocupação urbana no perímetro da cor verde e indicar os percentuais de cada parcela e a metragem quadrada. Propor ou readaptar as áreas destinadas a equipamentos públicos no perímetro da cor verde, preservando os lotes existentes e sem restrição. Desenvolver o projeto urbanístico para a área comercial prevista próxima à entrada do condomínio verde. A gente não tinha uma noção exata de quantos metros quadrados essa área ia ocupar, mas a gente queria que eles desenvolvessem o projeto para essa área comercial. Revisão dos projetos de drenagem e de esgotamento sanitário existentes em função das alterações propostas no projeto urbanístico. Revisão do memorial descritivo do projeto urbanístico e revisão do memorial descritivo do projeto de drenagem. Cada um desses projetos tem que ter o seu próprio memorial descritivo. Ressubmissão dos projetos necessários à regularização fundiária, urbanística e ambiental aos órgãos competentes do GDF. Acompanhamento e defesa do processo de regularização da cor verde junto aos órgãos competentes do GDF por um período de 18 meses após a primeira submissão. Então a gente queria que essa empresa ficasse responsável por acompanhar esse processo junto aos órgãos e responsável também pela defesa do projeto junto a esses órgãos, por um período de pelo menos 18 meses após a primeira submissão desses projetos junto aos órgãos. Realização de correções solicitadas pelos órgãos competentes. Então foi isso que estava nos termos de referência, para realizar essa licitação. A gente recebeu uma série de propostas e na Assembleia de dezembro de 2014, essas propostas foram apresentadas para os presentes, para os cooperados presentes nessa Assembleia. E a partir da apresentação das propostas, a Assembleia decidiu pela seleção da empresa área, Empreendimentos Sustentáveis. O escopo dos serviços propostos pela área é o que está aqui. Eles propuseram, então, a realização do diagnóstico, que seria avaliar qual era a situação real de ocupação para propor um novo plano de uso e ocupação, com o objetivo de otimizar o loteamento à luz da legislação ambiental, com o melhor aproveitamento de área possível. Dar ciência da real possibilidade de regularização e sob que condições. Para isso, eles propunham fazer a aferição completa do material topográfico existente, da altimetria e confecção de mapa de declividade, estudo de grotas, conforme o decreto, elaboração de relatório ambiental, mapa de locação com projeto de empreendimento, emissão dos atestados de responsabilidade técnica. Isso é muito importante porque
Na contratação anterior a gente não atentou para a importância de você ter a empresa se responsabilizando por emitir esses atestados para entregar junto aos órgãos, relatórios e projeto com o total de lotes passíveis de regularização, das áreas verdes de uso público e do sistema viário. E, resumindo o escopo dos serviços, eles, além dessa etapa do diagnóstico, então a etapa da regularização, aqui eles propuseram, incluíram na proposta deles uma coisa que na realidade era diferente, ia além do que estava no termo de referência, e que acho que foi um dos motivadores para a gente ter selecionado a empresa, porque no processo da regularização, eles colocavam o seguinte, que dada a viabilidade de reocupação de área, serão desenvolvidos todos os demais projetos para a obtenção de todas as licenças necessárias à regularização, o que inclui o acompanhamento técnico do processo de tramitação junto aos órgãos competentes, que era aquilo que a gente colocou lá no termo de referência, mas eles acrescentam o seguinte, que o processo de regularização, o trabalho deles só terminaria com o efetivo registro do loteamento em cartório de registro de imóveis. Então eles estavam incluindo isso aqui, eles propuseram uma forma disso ser remunerado, onde eles não receberiam nada nessa etapa aqui, né? Só no momento, era quase que como uma cláusula de sucesso, né? Eles só receberiam algo, né, em termos de pagamento, na hora que eles conseguissem o efetivo registro do loteamento em cartório, e o ressarcimento desse trabalho seria feito com um pagamento percentual que cada cooperado faria na hora de fazer o registro individual do seu lote. Então, isso foi, né, colocado dessa forma, as pessoas aprovaram, foi uma solução inteligente. E em 8 de fevereiro de 2015, né, alguns meses depois da seleção da empresa, que foi selecionada em dezembro de 2014, em fevereiro de 2015 a Assembleia aprovou o contrato que foi elaborado para a assinatura da empresa, para a contratação. Então, ok, então contratamos, né? Foi aprovado em Assembleia, ok, eles iniciaram o trabalho. O primeiro trabalho foi fazer aquela história que a gente estava falando do georreferenciamento para regularizar a nossa matrícula. Eles tiveram que fazer o CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, executaram uma série de serviços que eram necessários para a gente fazer essa regularização. E já em 2015, em novembro de 2015, ou seja, no final do ano, a gente conseguiu cumprir com a primeira etapa da regularização fundiária, né, onde a gleba foi regularizada. O parcelamento ainda não, mas a gleba, ou seja, toda a área do condomínio verde está regularizada. Em novembro de 2015, então a gente obteve a regularização da gleba. Ela foi registrada no cartório do 2º registro de imóveis, né, com esse número de matrícula, 149656. E então a gente recebeu o registro do imóvel da gleba. Essa foi a primeira etapa da regularização fundiária. A gente precisa passar para a etapa final, que é a etapa em que a gente vai ter o registro do parcelamento, onde cada um dos cooperados vai receber o registro do seu imóvel individual. Mas a gente já conseguiu uma grande etapa aqui, né? Um ponto a mais de segurança para nós. E a partir desse momento, então, se iniciaram todos os outros trabalhos necessários para o processo de regularização. Sei que 2016 e 2017 são marcados por uma série de discussões em assembleia sobre os projetos que estavam sendo desenvolvidos. Então a gente discutiu muito em assembleia, a empresa trazia para a gente as soluções que ela vinha desenvolvendo e a gente discutia muito sobre qual tipo de pavimentação por qual tipo de pavimentação nós iríamos optar, né, por adotar no condomínio. Isso foi muito discutido. Inclusive, à época a gente chegou à conclusão de que a pavimentação
em bloquete seria a melhor opção, porque por ser um piso drenante, o projeto de drenagem ele seria menor dimensionado, a gente teria menos custo com o projeto de drenagem a partir do momento que a gente tem um piso drenante, além de ser ambientalmente muito menos impactante e termicamente, inclusive, a gente tem muito menos concentração de calor. Isso foi muito discutido. A gente discutiu os critérios da norma de gabarito que seria adotada no condomínio, então a gente discutiu junto com a área, ela trazia as proposições, a gente discutiu. Em relação a essa questão da norma de gabarito, são discussões relacionadas ao tipo de divisa que a gente queria nos lotes, que tipo de muro, se seria cerca, se o muro seria alto, baixo, que tipo de afastamento frontal, lateral, as construções teriam que ter em relação aos limites do lote. Então tudo isso estava na norma de gabarito. Então a partir do momento que eles foram fechando isso, eles foram concluindo as etapas de projeto e foram submetendo então esses projetos nos órgãos ambientais. Em 2017 e 2018, final de 2017 e 2018, os projetos foram sendo submetidos junto aos órgãos competentes. Por conta disso foram realizadas inúmeras reuniões com a participação da diretoria, da Cooperativa do Condomínio Verde, a área e membros dos órgãos do GDF. Então foram feitas reuniões com a DASA, IBRAM, CEDU, Nova Cap, muitos debates e ajustes ao projeto foram sendo elaborados ao longo desse tempo, de acordo com as demandas que vinham voltando dos órgãos ambientais e as argumentações que iam sendo feitas e defendidas, não só pela área, como pela própria administração do condomínio, no sentido de fazer com que a gente tivesse o mínimo de impacto em relação aos lotes possível. E aí a gente chegou no momento em que a gente alcançou, agora em 2009, a obtenção da primeira etapa da regularização ambiental, onde a gente obteve a licença de instalação, em 24 de outubro de 2019. Essa licença de instalação é a primeira das licenças ambientais, onde a gente obtém a permissão para executar as obras de infraestrutura que estão propostas no projeto urbanístico e projeto relacionados à parte hidrológica, etc. Então todos os projetos que foram sendo feitos e o que está proposto ali. Agora a gente recebeu a licença para executar o que está proposto ali. Quando a gente terminar a execução do que está proposto ali, aí a gente chega na etapa em que a gente recebe a licença de operação. A licença de operação é a etapa final. Com a licença de operação a gente está regularizado. Então a gente tem que chegar lá agora. A gente recebeu então a licença de instalação. De acordo com as especificações do documento da licença de instalação que está disponível no site do Condomínio Verde. Vocês podem baixar o documento e ler com detalhes, mas eu trouxe aqui os pontos principais. Então, de acordo com as especificações constantes nos estudos ambientais, planos, programas e projetos aprovados, então assim, a licença ela foi obtida de acordo com todos os planos, programas e projetos aprovados. Se a gente mudar qualquer coisa nessas propostas que foram submetidas, a gente tem que ressubmeter, porque ela foi obtida a partir do que foi aprovado, Então é muito importante estar atento para isso. Quais são os condicionantes que estão citados lá, no documento da licença de instalação? A gente tem uma série de condicionantes e exigências para serem atendidos no projeto urbanístico, onde eu destaquei os principais, que seriam as poligonais das faixas de proteção de canal natural de escoamento superficial, ou seja, dos córregos, grotas, etc. A gente tem que desenhar, destacar para eles, não fisicamente, desenhar, ter um plano com esses desenhos, mostrando as poligonais das faixas que vão ser protegidas desses canais naturais e as áreas de preservação permanente existentes no parcelamento.
Então a gente tem que fazer um destaque disso em desenho. Executar o projeto de paisagismo do parcelamento com espécies nativas, de acordo com o projeto paisagístico que foi submetido. Executar o projeto de drenagem pluvial conforme o projeto aprovado junto à Nova Cap. Então a gente tem um projeto de drenagem, esse projeto de drenagem ele anda junto com o projeto de pavimentação. Esse projeto de drenagem ele foi dimensionado considerando que nós optamos por um piso drenante, que é o piso de embloquete, né? Destaco mais uma vez essa questão. E uma outra questão é que o documento também traz quais são os compromissos de compensação ambiental e florestal que a gente tem que cumprir. O que eles levam em consideração nisso? Eles levam em consideração as supressões vegetais que vão acontecer no momento em que a gente estiver fazendo essas pavimentações, estiver fazendo determinadas ocupações que estão previstas no projeto urbanístico. Então eles calculam qual tipo de compensação tem que ser feito em relação a essas áreas que vão ser desmatadas, etc. Mesmo nós sendo um condomínio extremamente arborizado. Isso é independente para os órgãos ambientais. O que importa para eles é o que vai ser desmatado nas áreas que vão sofrer intervenção por conta do projeto que está proposto. Então, firmar termo de compromisso de compensação florestal em decorrência da supressão pretérita de 16,59 hectares, que foi o que eles previram que foi retirado com a abertura de ruas que a gente realizou para ocupar o condomínio verde, e firmar termo de compromisso de compensação ambiental nesse valor de 863 mil, por conta do que vai ser feito, do que foi calculado, como eu expliquei anteriormente. Prazos. A partir do momento que a gente recebe a licença de instalação, começa a rodar o reloginho para a gente receber, para a gente executar tudo que está previsto. Depois da publicação, a gente tem 120 dias para cumprir com uma série de etapas. Então, por isso que a gente não pode, nesse momento, não temos como ficar muito tempo discutindo sobre as formas de solucionar a questão da execução, como é que a gente vai financiar essa execução, etc. A gente tem que discutir isso coletivamente. É importantíssimo que a gente discuta, mas também é importantíssimo que isso seja feito agora, porque a gente tem 120 dias corridos para executar, para apresentar a proposta de compensação florestal nos moldes do decreto para compensação florestal pretérita analisada. Ou seja, a gente tem que contratar uma empresa ainda para fazer tudo isso aqui. Tem que ter tempo para contratar ela e para ela executar esse trabalho. Então, para solicitar autorização de supressão vegetal para as supressões que irão ocorrer para a implantação de infraestrutura e constituição dos lotes ainda não ocupados. Apresentar um plano de recuperação de áreas degradadas, que é o PRAD, juntamente com cronograma de execução e anotação de responsabilidade técnica sobre ele, sobre o PRAD, a contar da data do recebimento desta licença para faixas marginais não edificantes, bem como todas as áreas degradadas decorrentes da implantação. Apresentar outorga definitiva de lançamento de águas pluviais expedido pela DASA. Então a gente vai ter que buscar novamente uma outorga. A gente tem uma outorga anterior, mas com base em um outro projeto, que não é esse que foi aprovado. Então a gente tem que ajustar e ressubmeter para obter a outorga das águas, nesse prazo de 120 dias, e apresentar laudo técnico emitido por engenheiro civil com experiência em elaboração de análises geotécnicas, atestando a ausência de riscos para os lotes da Buriti 7, o meu,
e Buritis 9, Mata 15 e Angeli 1. Esses lotes eles foram destacados no documento da LI como sendo lotes que merecem atenção e que precisam de um laudo técnico por parte de um engenheiro civil a ser contratado. Bom, a intenção de apresentar essa aula foi justamente trazer então um pouco desse histórico, do que é a ocupação do projeto Condomínio Verde, que em breve seremos, o Condomínio Verde. Apresentar todas as questões que fazem parte da nossa história, para que fosse possível compreender o que realmente é relevante nessa história, quais são os elementos principais e fazer com que a gente seja mais tranquilo de entender quais são os próximos passos, A gente compreendendo por onde a gente passou e o que é mais relevante em termos de elementos a serem atendidos, o que faz parte do processo de regularização. Eu acho que agora a gente tem os elementos necessários para tornar essa discussão o mais democrática possível e que a gente possa tomar as melhores decisões para encaminhar a execução do projeto que vai tornar possível a obtenção da licença de operação do Condomínio Verde.